Amados, como nós então temos dito, esse é o nosso tema, é o nosso assunto. E como Paulo já bem colocou aqui, é algo que ao longo dos anos vem sendo repudiado pela igreja. Talvez nos últimos dias a gente até pode encontrar um cenário um pouco diferente, isso está começando a mudar. Mas de modo geral a gente tem ainda esses conceitos, principalmente os mais experientes, que foram criados em igrejas das quais falas como esta, que nós ouvimos aqui, de que política é do diabo, era algo muito forte, era algo muito comum. E não era só uma fala da liderança do pastorado, mas era algo comum também para os membros, para a igreja, como um todo. E talvez você, mesmo hoje, ainda tenha um pensamento como esse, de que a política é do diabo. E isso está nos afetando drasticamente, obviamente, mas eu não vim aqui para poder falar dos resultados e daquilo que está acontecendo. A ideia não é detalhar os problemas, a ideia não é essa. Por que a ideia não é essa? Porque isso é uma igreja. E nós não somos partidaristas, nós não somos esquerda nem direita, falamos isso no começo do mês. Então, como igreja que nós somos, nós temos que falar desse tema, sim, mas temos que falar com base em quê? Com base na Bíblia. Porque isso está na Bíblia. Tem ensinamentos bíblicos para a gente poder entender a questão. Então, isso não é um palanque, nós não vamos falar mal de nenhum e nem outro. Eu só vou dizer para vocês e tentar trazer vocês dentro de um pensamento e um raciocínio bíblico diante dessa questão. Então, se houverem questionamentos, é importante que também a Bíblia seja acionada para que a gente chegue no entendimento. Mas existe uma questão importante aqui e ela tem que ser dita. Agora, falas do tipo, política é pecado, política é do diabo, cristão não mexe com política, cristão não se candidata, cristão tem que pregar o evangelho e só. Isso aí, já num primeiro momento, eu quero dizer para você, e com toda a bondade que há no meu coração, que isso foi implantado pelo diabo na sua cabeça. Ele enganou você. Porque a maior ferramenta que nós temos para tornar uma sociedade abençoada, nós abrimos mão e entregamos para o diabo. Então eu não sou, obviamente, não concordo com isso e dou graças a Deus porque este mês nós temos a liberdade para poder abordar o tema. E é algo que eu sempre quis falar, mas é difícil falar sobre isso, não é, pastora? É difícil falar sobre isso. E eu não sou o pastor líder da igreja, eu estou sob uma liderança. Mas a pastora foi direcionada por Deus para isso, então agora eu vou à forra, porque eu posso fazer. Então agora eu quero dizer o que está no meu coração, porque eu nunca compreendi como que uma ferramenta poderosa, como que o governo de uma sociedade, o cristão não tem acesso e ainda repudia. Qual justificativa bíblica para isso? Nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino de Deus, é verdade, mas você só será um cidadão do reino através da sua postura como um cidadão da terra. Então você não pode abandonar sua cidadania terrena, porque é ela que vai te levar para o céu, porque você só será aprovado por Deus com base naquilo que você fez enquanto cidadão da terra. Olha para você ver a profundidade disso. Então, se eu abomino um sistema de governo e se eu entro em concordância com a realidade corrupta que existe dentro desse país, como cristão eu estou ausente da minha responsabilidade que me cabe, faz parte da minha essência. Eu tenho que não só me preocupar com isso, mas fazer o que eu posso fazer. E aí cada um vai na sua medida. Se você tem vocação, seja um candidato. Se você não tem vocação, cuide da sua consciência e do seu voto. Avalie, analise. Isso precisa estar claro em nossa mente. Você não pode votar no teu amigo, no teu compadre. Você não pode fazer isso. Você tem que votar naquela pessoa, a pessoa boa, independente de quem ela seja, se cristão ou não, ela tem que defender os valores da sua bandeira principal, do reino de Deus. Esse é o seu candidato. Eu não sei em quem você vai votar, mas como igreja, e biblicamente eu te digo que você tem que escolher alguém que defende as prioridades do reino de Deus sobre a terra.
Isso é um ponto principal. Nós não podemos nos ausentar dessa responsabilidade. Ah, mas eu não mexo com política porque todo mundo é corrupto, porque acaba que o poder corrompe as pessoas. Aí eu vou dizer para você uma fala de vários psicólogos que já abordaram a questão, dizendo que o poder não corrompe ninguém. O poder revela um coração corrompido. É diferente. O sistema político não é o mal que faz as pessoas ficarem corruptas, as pessoas já o são. Então isso tem que estar claro. E lembre-se, você levanta a bandeira do Evangelho, nós não somos partidaristas, mas nós precisamos conscientizar-nos sobre as necessidades e obrigações que eu e você temos como cristão. Nós temos que falar sobre isso, meus irmãos, porque é importante demais falar sobre isso. Talvez falar isso incomoda, pode gerar um desconforto, e eu tenho certeza que alguém na igreja aqui está desconfortável com essa fala introdutória. Eu sei disso, porque o assunto incomoda, só que vai gerar muito maior problema se nós não falarmos. Esse desconforto é necessário para que eu e você aprenda e entenda essa questão, e quem sabe de uma vez por todas, a gente aniquila esse pensamento maligno que foi implantado para a igreja, de que política não é de Deus. Nós precisamos olhar para isso, nós não podemos abdicar de algo que fala dos nossos valores principais como igreja que somos. Mas como assim? Nós, como cristãos, nós não estamos aqui apenas para dar glórias a Deus dentro da igreja, para simplesmente viver somente a nossa vida espiritual. Não é só isso. Eu vou dizer mais para você, Jesus não morreu só para que você fosse salvo. Agora pronto. Eu te digo e te provo. Eu te provo na Bíblia, não é só para a sua salvação, esse é o fator principal. Mas a morte de Cristo na cruz envolve toda a gama de bênçãos sobre essa terra, da qual você tem direito, da qual você deve desfrutar. Ele morreu para você ter paz, para você ter prosperidade, para você desfrutar das primícias da terra, para você gozar das bênçãos do Senhor. Ele morreu para que você vivesse numa sociedade que cumprisse com todas as suas obrigações e desse tudo o que você precisa, seus filhos precisam. Ele morreu e instituiu governos para que tudo isso funcionasse harmonicamente. Porque não adianta você evangelizar uma pessoa que tem necessidade e dar as costas para ela e deixá-la com a necessidade. Tiago vai dizer assim: esta fé não funciona, ela não é válida. E eu não estou dizendo no âmbito espiritual, eu estou dizendo da necessidade do mantimento, do alimento. Se você não suprir, o teu evangelismo ficou falho, porque nós não carecemos apenas do que é espiritual, nós temos muitas outras demandas na nossa vida. E nós temos que entender isso. Amém? Três voluntários que nunca subiram aqui à frente, rapidinho. 3 que nunca vieram aqui. Pode vir cá, rapidinho. 3 só, gente, não precisam brigar. 1. Falta 2. Falta 1. Pode subir aqui em cima, meu irmão, pode subir. Falta 1, gente, ninguém quer vir. Vocês não vão pagar mico, eu prometo. Só se Deus mudar meu plano. Gente, falta 1. Não tem, todo mundo... Ah, amém, glória a Deus. Ó, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar algo exemplificando para que a gente possa entender uma coisa aqui. Eu sou a igreja, tá? No nosso pequeno teatro aqui. Do lado de cá, nós temos um governo. Vem mais para cá. Esse aqui está mais forte. Esse aqui é o governo mau. Vamos colocar assim. Esse aqui é o governo bom. Os dois estão de verde, né? Então, tudo bem. Não, vamos trocar. Vem cá você de vermelho. Vai ficar mais interessante. Esse aqui é o governo mau. Vai para cá. Isso. Ô, gente, é só um teatrinho, tá? Aqui está o governo bom. E aqui está a sociedade. Vem, fica aqui de ladinho aqui, ó. Aqui. E eu sou a igreja
de Deus na terra. Então qual é o meu papel mediante a sociedade? Eu tenho que evangelizar a sociedade? Sim ou não? Tem ou não tem, gente? Eu tenho que evangelizar a sociedade, eu farei isso. Você não é convertido, tá bom? Você já conhece Jesus? Fala que não. Jesus morreu na cruz por você. Você o recebe no seu coração? Sim, amém. Pode aplaudir o Senhor, gente. Temos um convertido aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a igreja cumprindo o seu papel. Mas eu sei que esse irmão, ele está passando necessidade. Ele está faltando alguma coisa, está faltando alimento na casa dele. Então eu como igreja, o que eu tenho que fazer? Eu encerrei o meu trabalho aqui, trazendo ele para conversão. Eu encerrei? Não. Por que eu não encerrei? Porque Tiago vai dizer o seguinte, capítulo 2 de Tiago, versos 14 ao 17, diz assim, ó, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras. A gente gosta dessa parte, né? Aí a gente fala assim, então eu vou ter obras, eu vou entrar para o ministério disso, para o ministério daquilo, eu vou cantar, eu vou louvar. E se eu falar para você que Tiago não está falando disso? Continua o texto, porventura a fé pode salvá-lo? E se seu irmão ou irmã estiverem nus? Olha a obra da qual Tiago está dizendo. E estiverem nus, e tiverem falta do mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, do tipo, você acabou de ser salvo, seu nome está escrito no livro da vida. Olha que bênção. Se eu disser para esse irmão isso, mas não me importar com o seu cenário da necessidade do cotidiano, então a minha postura de fé, ela é invalidada. Porque o próprio Tiago fala sobre isso. E alguns de vós lhe disserem, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Quando você fala em obras, não é só a questão de ministerial. A obra é suprir necessidades dos seus irmãos. A obra aqui, que foi colocada como um exemplo, ela vai dizer que você precisa cuidar das necessidades do seu irmão. Sabe o que acontece com a igreja? Nós paramos na hora do sim da conversão e não mexemos mais. Aí ele tem necessidade, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar a ele uma cesta básica. A igreja faz isso, a nossa faz isso. E isso é necessário, não estou dizendo que não tenha que ser feito. Aqui é a cesta básica. Pode tomar a cesta básica. Ele vai usar a cesta básica. Eu resolvi o problema dele agora? Eu ouvi um temporário. Porque a cesta básica vai acabar. Não vai? Eu não sei se você estava com sede, mas vai acabar a cesta básica. E agora a fome voltou, não voltou? E a igreja faz mais o quê? Nada. E aí nós achamos que estamos cumprindo com as nossas responsabilidades cívicas desse modelo. Eu poderia fazer alguma coisa a mais por esse irmão? Eu poderia? Sim, eu poderia. O que mais? Eu não tenho recursos financeiros mais. Eu não tenho mais condição de ajudá-lo. A igreja é humilde e não consegue ajudar tanto e todos os dias. Isso é uma realidade. Então, diante dessa minha incapacidade, eu interrompo a minha ação de ajuda. E eu não faço ideia de que existe recurso para esse irmão que está com fome. Eu tenho que analisar o sistema de governo desse país que ocasionou a necessidade e a falta desse meu irmão. Aí eu vou olhar para o sistema de governo, está aqui o bom e o mal, pode ficar mais perto vocês. O bom e o mal está aqui, aí eu faço o quê? Isso aqui tudo é do diabo, eu não mexo com isso. Então pronto, você abriu mão, mas o diabo não abriu mão. Sabe o que ele vai fazer? Dá um passo à frente. O governo vai ser esse aqui, ó. E o vermelho não tem nada a ver, não fica misturando as coisas. O governo é esse aqui, ó. É isso. Aí o que vai acontecer com aquele irmão ali? Ele vai continuar com fome. Porque você não colocou alguém lá que segue seus princípios e seus valores. É simples assim. Então no final das contas, a fome daquele irmão é culpa de quem? É minha. Porque eu sou o único que tem valores como igreja, que poderiam sanar os problemas do país. Mas eu não me envolvo.
mas eu acho que é do diabo. Você não se envolve? Tem gente morrendo nas filas dos hospitais nesse país, talvez porque eu e você como igreja se abstiveram, não se envolveram, porque julgaram que este cenário não é nossa responsabilidade. Tem gente que nesse momento não tem alimento para jantar, tem gente nesse país que não tem luz elétrica, que não tem saneamento básico dentro desse país, e de quem é a responsabilidade? Você é a igreja de Cristo, você detém o conhecimento da verdade, somente aquilo que está no seu coração pode resolver os problemas do país, mas nós abandonamos isso, não nos envolvemos com isso, porque a política só tem corrupção, e eu vou dizer para você que no meio da medicina também tem corrupção, que no meio dos advogados também tem corrupção, que no meio da engenharia também tem corrupção, que no meio do esporte também tem corrupção, mas isso você não abandonou. Essas áreas você não abandonou. Por que não? Porque o diabo não te convenceu disso, mas ele te convenceu do poder político, porque se ele controlar o poder político, então ele controla todas as áreas desse país. Isso é uma mentira que pregaram para nós. Nós temos a chance de resolver e colocar o governo correto dentro desse país. Nós temos a chance de fazer isso e ver um cenário de fome, de fato e para sempre, permanentemente sendo resolvido. A falta do emprego, as filas de hospitais, as escolas que estão acontecendo e tudo que está acontecendo dentro desse país, nós podemos resolver, se nós tivermos um senso de responsabilidade. Agora, se você como igreja abandonou, lavou suas mãos, então quem que vai cuidar desse país? Exatamente quem está cuidando. É nossa responsabilidade. Eu não posso fazer muito. Você tem um voto. Mas se somar o um voto, aqui tem 300. Se somar as igrejas dessa cidade, são 20 mil. E mudou a história de uma cidade. E eu não estou te motivando a votar nem A e nem B. Eu só estou te colocando um senso de responsabilidade cristã. Porque você é cidadão da terra, e você não foi salvo para cuidar só da sua vida. Aquilo que nos mais caracteriza como igreja, é você olhar para o teu próximo, e cuidar do seu próximo. Veja o texto de Tiago, e aquilo que nós acabamos de ler aqui. Então nós precisamos nos posicionar. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Quando nós chegamos como cristãos, nós temos uma responsabilidade cívica nesse processo. Nós precisamos contribuir para a sociedade onde nós estamos, influenciar decisões políticas. Nós precisamos, mas eu não sou o candidato, você não tem que ser, porque Paulo vai dizer que o candidato tem que ter vocação mesmo. Você não tem que ser nenhum ativista se você não quiser, mas você tem que ter consciência da sua responsabilidade. Na hora de um voto, analisar um plano de governo e ver qual que está parecido com a bandeira que você prega. Não é com seus desejos e gostos, mas com os princípios do reino de Deus. É isso, os que defendem família, os que defendem a liberdade religiosa. E isso é o que nós precisamos atinar dentre tantos fatores. Mas como igreja, nós precisamos pensar sobre isso. Você foi salvo, o teu espírito está salvo. Mas o teu espírito ainda está dentro de um corpo que tem demandas, que tem necessidades. E assim é com todos dentro dessa sociedade. Então nós precisamos cuidar do bem-estar dos nossos irmãos, da nossa família, da nossa igreja, da nossa cidade e desse país onde nós estamos. Como eu faço isso sendo um cristão? Jesus não morreu somente para que eu e você fôssemos salvos e acabou. Tem um mundo de demandas que nos envolvem, das quais nós precisamos atinar. Ah, pastor, eu não acredito dessa forma, eu não acredito nisso. Para mim o que importa é o mundo espiritual. Para mim o que importa é a questão espiritual. Então tá bom, preste atenção nisso. Nunca mais peça nada para Deus relacionado a esse mundo. Porque só o que te importa é o espiritual, e o espiritual já está garantido, você está salvo. Mas não peça para Deus um emprego, não peça para Deus uma boa escola para os seus filhos, não peça um sistema de saúde digno, não peça uma segurança pública, não peça nada, porque tudo isso é direito de cidadania terrena.
mas você não se importa com isso. Olha a hipocrisia que nós como igreja às vezes cometemos. Nós abominamos o conceito da política, mas queremos os benefícios da política. Nós não queremos nos envolver, mas queremos os resultados. Isso não faz sentido. Isso não tem coerência. Então eu não sei onde você ouviu que a política é do diabo. Mas você tem que tirar isso da sua cabeça, porque nesse jogo nós lá vai perdendo. Nós estamos perdendo o jogo. Daqui a pouco não tem mais liberdade religiosa, porque não tem pessoas lá que nos representem para defender nossas causas, as causas do reino, nossos valores como igreja. Mas nós estamos orando, meu querido, a sua oração é importante, mas oração sem ação não vale de nada. Se você não pode fazer nada, Deus sabe, mas você pode fazer alguma coisa. Então orar pelo teu país e não fazer nada pelo seu país não vai resolver. Eu oro para que Deus abençoe o meu país, mas eu voto nulo, eu voto em branco. Isso, perceba uma coisa, isso é uma questão bíblica, da sua essência como cristão. Isso não é uma questão de decisão, de opinião. Eu penso assim, eu penso assado. Pois eu lhe digo que você não cumpre Bíblia se a sua postura é essa. Há uma ausência como cristão da nossa essência. E como pastor eu preciso dizer isso para você. Nós temos que cuidar desta questão. A nossa república, como nós sabemos, ela é representativa. Então como funciona isso? Eu anotei uma frase aqui que define muito bem. O que é a república representativa? É o exercício do poder político pela população eleitoral, feita de maneira indireta, através dos seus representantes por si designados, com mandato para atuar em seu nome e por sua autoridade. Então, se o governo está ruim, nós colocamos lá. Se você não tem as estruturas que precisa, a nação colocou lá as pessoas que tomam as decisões. Se teu filho está ouvindo coisas que ferem os princípios bíblicos na escola, é porque a nação colocou lá pessoas que não seguem os princípios bíblicos. Eu não sou esquerda, eu não sou direita, e você também não é. Você é um cidadão do reino dos céus, e esta causa tem que ser defendida. É simples, o processo é muito simples, nós precisamos compreender isso. E não adianta só ficar em oração. Salmo 146, versículo 7 e o 9, vai dizer assim: Ele dá justiça aos oprimidos e alimento aos que têm fome. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e sustenta o órfão e a viúva e frustra os desígnios dos ímpios. Eu posso ler 1 milhão de textos aqui que mostram um Deus que preocupa-se com a questão social, que preocupa-se com o seu bem-estar dentro da sua sociedade, que preocupa-se com o valor do teu ganho, do teu salário, que preocupa-se com a alimentação que você coloca sob a mesa. Eu posso ler 1 milhão de textos que exemplificam um Deus preocupado com esse enredo. Eu vejo um Deus que provê para necessitados, que cuida de órfão, que cuida de viúva, que cuida de quem não tem alimento. Então, essa é a minha responsabilidade e a sua também. Porque todo o enredo que ele demonstra ser aqui é parte de um caráter da sua ação. É parte da essência do próprio Deus. Ele não quer só salvar. Existe uma vida digna aqui que tem que ser vivida. Então nós temos que pensar nesse contexto. Isso nos incentiva, nos motiva a fazermos e pensarmos como Deus pensa. Isso incentiva os cristãos a agir com compaixão, com cuidado, com zelo para quem não tem a mesma sorte, para quem não teve a mesma oportunidade, para quem foi vítima, e sei lá qual é o enredo, mas é uma preocupação nossa.
da igreja de Deus na terra, é uma preocupação nossa. Se nós abandonamos isso, se nós abdicamos disso, então nós entregamos a maior ferramenta que existe para ditar as regras do contexto da nossa vida depois. Sabe o texto, o verso que nós lemos? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse versículo aqui, ele exemplifica que existem coisas que serão feitas para Deus e existem coisas que serão feitas para César. Isso é porque eu e você temos duas cidadanias: a cidadania do céu e a cidadania da terra. E nós temos que cumprir com as duas obrigações. E a essência disso não é egoísta, porque a essência do Evangelho é o amor ao próximo, é atinar para o próximo, é você servir pessoas. Para você servir a Deus, você tem que servir pessoas. E tudo isso envolve um enredo e a questão política como sendo um fator principal, onde você pode atuar com uma eficácia real, onde a igreja pode alcançar muito mais, pode fazer muito mais. Mas a igreja conta com pessoas que não entendem o princípio da responsabilidade que temos e que abominam a questão. Nós não podemos eliminar a nossa cidadania terrena, porque ela não foi invalidada em Mateus 6,33, quando Jesus disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E aí ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não invalidou a sua demanda terrena, a sua cidadania terrena. Ele está falando de uma escala de valor. A cidadania do céu é a mais importante, a nossa salvação é o mais importante, o nosso sim para Cristo é o mais importante, mas não é tudo. Nós não podemos parar aí. Você pode viver necessitado, eu sei. Você pode passar fome, eu sei. E se você tiver Jesus no seu coração, você vai para o céu. Tudo bem se você quiser viver esse tipo de vida. Mas eu prefiro olhar para as bênçãos e as promessas de um contexto de primícias que eu viveria sobre essa terra. Estão condicionadas na cruz como uma vitória dada a cada um de nós. Mas nós abrimos mãos disso, porque fazemos escolhas erradas e colocamos líderes errados que espremem e apertam e tiram esse cenário de bênção. E Deus não irá intervir, porque a decisão tem sido nossa, é uma atitude nossa. Ninguém chegou no poder por acaso. E como igreja eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que me posicionar com relação a isso. Eu não posso simplesmente pensar que eu estou totalmente suprido pela questão espiritual. Eu não posso, hoje nós estamos aqui louvando, mas e amanhã? Tem gente que não tem o alimento para amanhã, tem gente que não tem o trabalho para amanhã, tem gente que vai acordar cedo para procurar um emprego que não tem. Como você pode ser plenamente feliz? Eu sei que Jesus nos preenche, Ele preenche espiritualmente, nada vai faltar espiritualmente, mas você vive nesta terra como um cidadão e tem demandas, tem necessidades. Eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho que prover o sustento, e se não houver o sustento, isso me tirará a paz. Eu não serei plenamente feliz se eu não observar essas questões. Eu preciso que o governo esteja condizente com aquilo que eu entendo ser certo, para que eu possa colher os frutos disso. Então eu tenho que atinar, na hora do meu voto, para quem ele vai. Tem eleições aí, e eu, em nome de Deus, falo a você com toda a liberdade: olha bem para o teu candidato, olha bem o que você vai fazer, olha bem. Não seja egoísta, não pense nos seus interesses e favorecimentos. Se você é um empresário e o candidato vai favorecer seus impostos, isso é diabólico. Você, como igreja, você prega a bandeira do reino de Deus. Esse é o princípio a ser analisado, o princípio cristão, bíblico. Nós precisamos olhar para isso, porque se a gente não olhar, o diabo, ele está olhando, e ele está fazendo, e ele está se movendo, e ele não vai deixar de fazer. Nós precisamos cuidar disso. Nós não podemos, meus irmãos, entenda o que eu estou dizendo, espiritualizar tudo.
Não entre em oração para tudo, entrega tudo na mão de Deus. Tem coisa que não cabe a Deus. Tem coisa que cabe à nossa iniciativa. Tem coisas que Deus estará condicionado à sua ação. Porque Deus não vai sair resolvendo as coisas para uma nação que não tem tido entendimento. Se um ímpio governa, é porque o povo está precisando de uma correção. Quem sabe chegou nesse momento para que eu e você como igreja entenda e desperte que nós temos que fazer parte disso. Que nós temos que arregaçar as nossas mangas e fazer a nossa representação. Ah, mas é corrupto. Meu irmão, a corrupção da política não muda o que Deus é, não muda a orientação bíblica. Você não pode ter esse pensamento. Você pode trabalhar num lugar, num posto de gasolina, e o seu patrão mistura o combustível e você sabe. Pede as contas, então saia de lá. Porque é corrupção. Meu Deus, o diabo nos cegou. Corrupção tem em todo lugar. Ausente-se do mundo, então. Vá para os montes como os monges. Abstenha-se de tudo, não queira mais nada do mundo. Vá consagrar a vida a Deus nos montes. Porque se você está aqui, você precisa enfrentar isto. É a sua responsabilidade lutar por isso. Não é a responsabilidade de um ou dois. Mas Deus olhou para estas coisas. Deus olhou para todas as necessidades que uma igreja tem, que o povo tem. Todas, espiritual, biológica, psicológica, sociológica. Ele olhou para todas e cuidou de todas, em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Não dá para a gente ler todos os textos, mas quando você vai, por exemplo, lá no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, Deus mandou o maná para o povo. Por que Deus mandou comida? Se o povo já tinha a presença dele. Porque nós precisamos de mantimentos. E Deus sabe dessa necessidade. Por que Deus fez brotar água da rocha? Porque são necessidades biológicas, nós temos. E Deus tratou disso. Por que houve uma separação em tribos e colocado líderes? Porque Deus sabe que se ficar todo mundo montuado não ia dar certo. Então Ele dividiu, Ele colocou o governo, Ele sanou as necessidades sociológicas. E nós sabemos que os governos e todos os líderes, tudo isso, todas as leis, isso foi colocado e instituído por Deus. O princípio da ação foi de Deus. Para que houvesse ordem. Em todo tempo Deus cuidou disso. Como que eu e você vamos pensar só espiritualmente? Só na nossa salvação? E abandonar as outras coisas? Entende o que eu estou dizendo? Você não pode fazer isso. Ele sustentou as roupas do povo de Israel no deserto. Ele sustentou e Ele colocou a coluna de fogo e a nuvem de glória para sanar as necessidades espirituais. Tudo isso foi feito. Se você for para o Novo Testamento, você vai encontrar as mesmas coisas. Quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos, Ele está demonstrando preocupação pelas suas necessidades psicológicas. Não fiquei aflito pelo que você haverá de comer ou haverá de beber. Ele está falando agora das outras necessidades que nós temos biológicas. Nem quanto ao corpo, ao que há vez de vestir, é sociológico. Isso permeia toda a Bíblia. Deus cuidou da nação, alimentou a nação, colocou reis, colocou governadores em toda a Bíblia. Nós não precisamos citar, você conhece vários deles. Mas sempre houve um envolvimento. Sempre houve. A ordem de uma sociedade está no plano do Deus que nós servimos. Então nós precisamos olhar para isso. Há um texto em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 5 ao versículo 7. É um pequeno texto, porque eu poderia citar aqui Daniel e toda a sua participação política. Eu poderia citar José como um governador do Egito, como tudo planejado por Deus. Eu poderia citar Davi, eu poderia citar Esther, a rainha Esther, que salvou toda a nação de Israel, porque estava ali no meio do governo. Mas nós conhecemos esses personagens todos, mas parece que eles não valem muito, porque ainda há pessoas que acreditam que isso não é para o povo de Deus.
Então, eu estou tentando pegar textos, mais esmiuçando e detalhando para você ver que nas entrelinhas Deus está tratando disso. Jeremias capítulo 29, verso 5, diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comeis do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas e multipliquem aí e não diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Que texto é esse? Israel estava cativo na Babilônia. A nação foi levada cativa. A nação de Israel não estava mais na sua terra, na sua pátria. Estava numa terra estrangeira. Estava na terra do inimigo. Estava escravizada. Então o profeta Jeremias vem da parte de Deus para dar a esta nação orientações. Se eu fosse ser perguntado sobre qual orientação que Deus deu a um povo cativo, a um povo prisioneiro, talvez seria uma orientação do tipo: vocês precisam orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que buscar a minha face agora, para que eu possa tirar vocês daí, vocês têm que se organizar para fazer os cultos, e levantar louvores e brados. Não, Deus não falou isso. Deus tratou das outras demandas que caberiam a eles. Quais demandas? Edificai casas. Olha a orientação de Deus através do profeta: edificai casas. Por que isto? Porque uma família que tem uma casa, tem uma esposa segura e tem filhos mentalmente seguros, porque existe um lar. Isto é uma necessidade orientada por Deus para um povo que estava escravizado. Ele disse mais: plantai pomares e comei do seu fruto. Ou seja, vocês precisam trabalhar e ter o sustento. Vocês não podem se desanimar com a situação. Vocês têm que construir a casa, vocês têm que fazer suas plantações e colher dos frutos e comerem para vocês sobreviverem. É Deus orientando a nação de Israel. Em nenhum momento ele falou assim, busquem, orem, clamem. Não. Por que não? Porque espiritualmente eles tinham necessidades supridas, mas as outras não. Era uma preocupação de Deus. Hoje nós estamos aqui espiritualmente supridos. E as outras áreas, e as outras demandas, como estão? Porque se elas estiverem falhas, nós não temos paz plena. E Jesus nos prometeu paz. Ele nos prometeu vida, e vida e abundância. Talvez grande parte dos nossos problemas se resolveriam com um governo justo, bíblico, cristão, mas a gente não tem dado muita bola para isso. E aí Deus diz mais: procurai a paz na cidade para onde vos enviei. Ou seja, vocês têm que dar bom testemunho, vocês têm que influenciar positivamente a sociedade e a cidade para onde eu vos enviei. Não importa quem eles eram, essa era a orientação de Deus. O envolvimento deles tinha que influenciar com bom testemunho, de modo positivo, dentro da sociedade. E aí por fim ele fala: e orai por ela. Orai por quem? Pela nação que os escravizou. Orai por ela ao Senhor. Por que eles deveriam orar pela nação da Babilônia? O verso diz: porque na sua paz, na paz da nação, vós tereis paz. É disso que eu estou falando. De um Deus que conhece uma necessidade de uma sociedade. Se a nação tivesse paz, se os governantes tivessem paz, então também eles teriam paz. Deus, na sua infinita sabedoria, orientou o povo a agir desta forma, como prioridade. Nós precisamos atinar para esse enredo, para esse contexto, porque a nossa vida não é só espiritual, não é só dar glórias a Deus e orar.
não é dedicar 24 horas do seu tempo para o Senhor Jesus em oração. Nem Ele quer isso, porque você tem outras responsabilidades das quais você precisa agir também. Nós não podemos ignorar a nossa cidadania terrena em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu vou dizer uma coisa para você, não temos tempo mais, mas eu vou dizer algo que é importante. Existem profecias bíblicas que condenam esse mundo. Eu sei disso. Eu gosto de escatologia. E eu sei que por profecias bíblicas este mundo lá vai para a condenação. Mas também existem profecias bíblicas de uma nação cuidada por Deus, de uma igreja amparada pelo Senhor, de uma igreja que teriam suas necessidades supridas. Também isso é profecia bíblica. Então, mesmo que este mundo caminhe para a condenação, nós podemos ter um país cheio da graça de Deus, mesmo em tempos de guerra. Você pode ter uma cidade dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mesmo diante de profecias como essas, porque também há profecias das bênçãos. E para finalizar, eu digo a você o seguinte: esse mundo não pertence ao diabo. A Bíblia fala que, em 1 João, que o mundo jaz no maligno. Mas por favor, não isole o texto. O que pertence ao diabo é um mundo de corrupção, de mentiras, de enganos, de adultério, de assassinato. Este mundo torpe pertence ao diabo. Jaz no maligno. Porque em Salmos você vai ler que do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos que nele habitam. Esse país pertence a Deus. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Mas eu e você precisamos colocar a nossa mão nisso e colocar a nossa responsabilidade nisso, para que Deus possa prosperar esse lugar. É a minha e a sua responsabilidade. E o nosso dever. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.